aqui tá normal. É? This call is being Ah, recorded. gravando. Pronto, tá gravando já. Ninguém foi removido, então tá bom. Tá bom. Aí, Então, a proposta hoje seria a gente analisar o episódio 10, né? E a base para a dignidade humana que eu cheguei a mandar pro Cristiano. Não sei se o Ronei viu. Mas enfim. Cara, hoje foi tão corrido pra mim que eu só consegui assistir o último episódio. E aí eu não consegui nem bolar nada, assim, muito elaborado como das outras vezes, né? Enquanto eu vou falando, eu vou até vendo algumas coisas aqui do livro pra eu lembrar. Mas alguém aqui conseguiu ver o episódio 10 hoje? eu vi Ou alguns quem dias aí atrás aí, eu vi o episódio 10. Porque eu acho que quem não viu o episódio 10, mas chegou a ver até o 9 ali, já tá meio caminho andado, assim, né? A proposta de a gente também falar do episódio da base para a dignidade humana é que também ele conversa muito com os episódios anteriores, né? E ele tem várias, diferente dos outros episódios, como o do Viveremos, que o chefe vai nos lugares mostrando as artes, coisas assim, né, da cultura. Esse episódio é mais ilustrativo, tem uns desenhos lá que ilustra, tipo, com animações mesmo, o que ele está explicando. E eu acho isso muito bom. Se vocês quiserem ver depois, Cris chegou a ver esse episódio da base para a dignidade humana, que ele meio que vai falar ali do existencialismo e tal. Sim. E aí ele chega para as conclusões, né? Tu achou que esse episódio acrescentou bastante? O que tu acha? Então, eu vi sim. Eu comecei a vê-lo ontem, terminei de ver hoje. Ele que meio que junta algumas coisas, né, que foram ditas ao longo do Como Viveremos, né, e está pensando mais aplicado na dignidade humana. Embora seja um tema que é bem recorrente, né? Uma das questões que o Schaeffer coloca como para desafiar uma cosmovisão seria responder satisfatoriamente a duas perguntas básicas, né? Uma sobre o universo, como é a sua forma, e a outra sobre a singularidade do homem. Então acaba que, de certa forma, tem isso. Então quem vê a dignidade do homem vai ter uma noção do argumento central do Francis Schaeffer, né? E é legal, e realmente tem umas animações, são muito maneiras, as animações são bem legais e bem ilustrativas. Eu também aquela recomendo. Animação que a galera, aquela animação da galera dos músicos, né, que cada um começa uma orquestra e o outro começa a tocar junto, aí começa aqui um monte de pessoas a tocar ao mesmo tempo e ninguém consegue entender nada. Achei isso muito maneiro. Legal, é maneiro mesmo. E aí um vai empurrando o outro, vai atrapalhando o outro, cada um começa a fazer a sua música e vai atrapalhando, é muito boa mesmo. E a da moça na linha do trem também é legal. Mas vamos ver se de repente vai pra frente vai falando, né? Outro motivo também que eu recomendei pra gente falar desses dois episódios é que quem viu o episódio 10, o último episódio do Como Viveremos, ele é um pouco mais diferente dos outros, né? O chefe simplesmente para ali no chefe e é como se fosse uma conversa, né? A câmera só fica ali no chefe o tempo todo, né? É um pouco diferente dos outros. E aí, não sei quem viu aí, parece que dá uma sensação de que passa mais rápido o episódio. Que é simplesmente o chefe falando, entendeu? Não que nos outros ele não só ele fale também, mas, tipo, é como se fosse só ver ele o tempo todo, entendeu? Não fica mostrando nenhuma obra de arte, ele falando de nenhum artista, coisa verdade. assim. Pode crer. E aí, bem, não sei, aqui aí o episódio final, né, ele se chama Escolhas Finais, né, Final Choices. E aqui no livro, os últimos capítulos do livro é Nossa Sociedade e as Alternativas, né? Basicamente, praticamente a mesma coisa, né? E aí, o que vocês poderiam começar abordando aí, né? Quem viu? O que vocês acharam interessante, assim, de início? Então, aqui, de repente, vou falar aqui sobre as primeiras coisas que acontecem para poder ver se dá um pontapé inicial. Então, na parte 10, assim, lembrando do documentário, Quero uma sugestão. a Joyce quer dar uma sugestão. Fala, Joyce. Você vai fazer um resumo rápido. Você vai falar comigo pessoalmente ou vai falar comigo pelo áudio? Talvez fazer um resumo rápido
do que aconteceu nos episódios anteriores, qual é o tema central, pra galera que só tá vindo hoje, que não pôde assistir os outros, entendeu? É uma sugestão só. Tipo, 2 minutos. Muito obrigado, Joyce. Então, a Joyce falou que ela tem a sugestão de tentar dar um resumo rápido sobre o que aconteceu nos 9 episódios anteriores. Um resumo de 2 minutos, né, Joyce? Um resumo de 2 minutos. Eu não sou um bom sintetizador assim não, hein? Eu também não. Eu sei que não vai dar pra falar sobre os 9 episódios em 2 minutos, mas só explicar assim, qual o objetivo da série, o que o Schaeffer tenta mostrar assim, em linhas gerais. Joyce, você tá com o microfone desligado, tá? Sabe, né? Eu só vi que você falou que está do meu lado, mas o microfone tá desligado. Então ninguém ouviu o que você falou, só eu que estava falando pra mim. Dá pra ouvir sim. Dá pra ouvir, Vocês acabaram eu tô me ouvindo. Beleza. Então, eu vou falar, assim, eu poderia terminar, mas eu vou falar um negócio, como a Joyce comentou sobre isso, eu vou ler eu acho que é o último parágrafo do Francis Schaeffer, no livro dele, né, Como Viveremos. E aí ele fala, só que o livro e o documentário são praticamente a mesma coisa, assim, óbvio, né? Tem essas diferenças porque são ferramentas diferentes, mas a ideia e os objetivos são os mesmos. Então, eu vou começar falando sobre esse pedaço aqui, que eu acho que é legal. Ele fala assim: este livro foi escrito na esperança de que a geração presente possa se prevenir contra os maiores erros da vida e que não coloque qualquer coisa criada no lugar do Criador, e para que esta geração mantenha distância do caminho da morte e que possa viver de verdade. Então essa é um bom resumo, né? Não, assim, eu gostei desse trecho aqui, eu botei e falaria no final, como já se falou sobre isso, então eu li isso aqui. Ronei, se o Michael quer falar alguma coisa, eu vou ver se eu posso tentar dar uma resumida também, mas também não sou muito bom em sintetizar coisas não, mas vamos tentar. A gente pode tentar. Fala aí, Michael. Eu achei também maneiro que ele fala no livro, né? O título deste livro e da série de filmes How Shall We Live, né? O Como Viveremos, vem da passagem do Atalaia que está escrito em Ezequiel 33, de 1 a 11 e verso 19 também. Exatamente. O título está no versículo 10. Aí quem quiser ler depois aí, né? Que eu não vou ler os 10 versículos de Ezequiel 33, mas um negócio aí maneiro, interessante, que eu não sabia. Na verdade eu sabia, mas esqueci, né? Porque eu já li esse livro uns 2 vezes. Não, e aí, justamente esse negócio tá junto com esse trecho que eu li agora. Porque quando eu anotei aqui, eu anotei as duas, né? Anotei a referência e o trechinho. Mas vai falar aí. Tem até uma pegadinha, né? Que eu já vi o Guilherme de Carvalho falando lá no curso dele de Schaeffer que tem no YouTube também, né? Que o pessoal fazia conferência de Labri lá na casa dele, né? E aí, quando era sobre Schaeffer, e quando terminava, o pessoal ficava assim: caraca, cara, agora, como é que a gente vai viver? Como viveremos? Meu Deus. E aí, tipo, tentando resumir brevemente, o Como Viveremos, ele meio que traça um fluxo assim, né, na história bíblica, que ele te coloca em todas as épocas. Tipo, ele fala o que os cristãos enfrentavam no século I, não é muito diferente do que você enfrenta hoje. E aí ele passando os 2000 anos de história da igreja e vai mostrando cada desafio, digamos assim, né, que a sociedade enfrentava, e mostrava como, vamos dizer assim, né, a raiz do humanismo está lá, né. Embora a questão que ele aborde no documentário e no livro seja de uma sofisticação do pensamento, né? Tipo, esse pensamento de autonomia e tal, agora ele tomou forma na filosofia, né? E aí o Schaeffer quer mostrar como isso avançou na sociedade, né? E aí, bem, diria que é isso, um resumo aí do Como Viveremos. E aí, à luz disso tudo, né? E a luz disso tudo é a pergunta do livro, né? Como viveremos à luz disso tudo? Né? Boa, 06. Ainda bem que tu falou 04, né? Deixa eu ver aqui. Então, uma parada que eu achei maneira, né? Que ele já aborda logo no início do episódio 10, é que ele começa falando lá citando uns carinha lá, né? E aí
ele basicamente nesse episódio ele cita muitos trechos de outros documentários, né? Do episódio 6, do episódio 9, ele cita muita coisa, né? E uma parte interessante é quando ele mostra essas pressões, né, internas do pensamento humanista, ela meio que segue por uma desintegração, né, da sociedade, né, do tecido social, porque, vamos dizer assim, né, a sociedade, uma vez que a sociedade apoia essa questão de deixar essa questão de não ter verdade e tal, e você apoiar tudo sobre o próprio homem, né, fundar tudo sobre o próprio homem, até mesmo aquelas coisas que a sociedade tanto preza, uma hora vai deixar de ser verdade e vão abrir mão disso, né? E ele cita, por exemplo, os próprios direitos fundamentais, né, constituições, né, porque se tudo isso foi feito por homens, né, em algum momento isso não vai ter mais valor algum, né, porque, vamos dizer assim, a sociedade meio que vai avançando e aí você já vai ignorando aquelas verdades estabelecidas, né? Ele fala que não existe nem fundamento para a ética, né? Porque a ética, todo mundo sabe que ela se compõe em sociedade, comunidade, né? E aí no coletivo. Conforme vai avançando essa tendência autoritária, né? Você tem uma crise de autoridade, digamos assim, né? Ele até mostra ao longo do documentário, né, que, por exemplo, ele fala lá do Império Romano e tal, e aí uma hora ou outra o governo agora ele delimita o que é verdade e o que não é, né, e aí ele passa, o crivo da sociedade passa a ser o que aquela pequena elite, né, que ele chama, que caminha por esse autoritarismo, vai dizer, né. Mas, enfim, deixa eu tentar lembrar de alguma coisa aqui. Então, E aí eu achei maneiro também que ele fala da questão lá dos cristãos não precisar representar uma maioria para exercer influência sobre a sociedade, né? Isso já é um pouquinho para metade do episódio. Porque ele fala tipo assim, ele propõe duas alternativas no final do episódio, ele propõe duas alternativas. A primeira é de fato essa que a sociedade está caminhando, e a segunda é voltar para os fundamentos, para as bases que deu as liberdades que essa sociedade tanto preza, né? E aí ele fala assim, pô, também existe o risco de essas pessoas começarem a abraçar o cristianismo cultural, digamos assim, né, como uma forma de utilitarismo, né? Um utilitarismo superior. Utilitarismo superior. E é uma coisa que eu vejo uma tendência muito grande quando você vem conservadores, né, esse pessoal aí que quer prezar por uma moral, né, no Ocidente, mas ignora a base daquela moral, né, no cristianismo. Mas falem aí o que vocês têm a dizer sobre isso. Ronei? Eu pensei que dar um resumo de todos os episódios, assim, e a intenção do autor, não dar um resumo do episódio 10. Mas, tipo, sobre o episódio 10, o Michael já falou praticamente o cerne de tudo, né? Mas eu acho que vocês praticamente já falaram de tudo, da intenção dele, né? Uma coisa que, por exemplo, né, que a intenção dele era muito dar uma resposta para o contexto que ele vivia, né? Então ele veio pegando a história antiga e veio mostrando o desenvolvimento e a relação cristã, inclusive com o desenvolvimento do conceito de liberdade, né? E aí ele vem mostrando, eu acho que também assim que ele vai mostrando, junto com todas essas intenções de mostrar como o cristianismo influencia em tudo, é mostrar como a cosmovisão determina o jeito de agir, e aí pode ser a cristã, como o exemplo que ele mais traz, qualquer outra visão, né? Que uma parte é humanista, né? Mas que vai mostrando que a partir dessa pessoa vai interagindo com o mundo, né? E tudo mais, mas que nenhuma é suficiente para ter uma visão que eu acho bem legal
verdadeira das coisas. Afinal, o cristianismo é a verdade. Mas fora isso, eu acho que não tenho nada assim para comentar a respeito desse resumo. Se for para lembrar de coisas assim, de resumo, um postulado seria, de repente, o primeiro é esse, né? Que as pessoas, elas têm uma cosmovisão, elas têm uma visão sobre o todo, né? Um sistema de valores, e elas agem conscientemente ou não de acordo com esse sistema de valores que elas têm, né? E esse é um dos pontos também que o Schaeffer, que é um pressuposto dele, né? Porque se ele vai analisar como as pessoas estão pensando, né? Elas demonstram isso de uma forma ou de outra. Elas demonstram isso nas suas vidas públicas, quando faz cultura, né? Então esse seria um ponto do Francis Schaeffer, né? Que a gente encontra na grande tradição reformada. Eu não sei se aqui também vale a pena a gente ficar tentando falar sobre ele um todo. Se eu dissesse algum outro ponto, ele realmente, como o Rony falou, ele faz uma análise, né, como a gente comentou lá no início, né, uma arqueologia das ideias, para entender o fluxo da história e tem para poder saber, né, qual foi o processo que se deu para o homem chegar onde chegou, que era na época que ele estava, né, e quais são os rumos, quais são as consequências dos atos que o homem tem feito, né, ao longo da história, na sua maioria em rebelião contra Deus. Uma outra forma também de um outro ponto é os dualismos que a sociedade ocidental, que a sociedade secular vai criando ao longo do tempo para tentar resolver um problema, né? Os dualismos que são criados e a maneira como se tenta superar, né, uma separação que há de valores, né, do andar de baixo com o andar de cima, né? Então isso aí também é um outro ponto. Você vai analisando por isso. Ele sempre fala, às vezes fala de um momento, graça à natureza, aí houve separação, matéria é forma, natureza é liberdade, né? Quando ele fala lá sobre os filósofos, ele vai montando, fulano de tal botou no andar de baixo isso, no andar de cima aquilo. Outro filósofo tentou fazer assim assado, né? Enfim, isso é uma outra maneira também é um outro ponto também que ele vai usando para poder analisar tudo. É uma das ferramentas dele, né? Perceber dessa forma. Deixa eu ver aqui, para tentar pegar como um todo, né? Lembra que assim, vamos supor, tem o problema do racionalismo. Na verdade, o homem, ele sempre está produzindo ídolos, né? Então acho que o Francis Schaeffer tenta mostrar isso, né? Tenta mostrar como os ídolos são produzidos e como os contra-ídolos também são produzidos, né? E as consequências disso na sociedade. Talvez a que eles mais chamem atenção, é óbvio que desde o início, quando com a queda do homem, há a rebelião, há a noção de que o homem pode partir de si mesmo, o senso de autonomia, que é o humanismo, né, que vai perpassar todo... É uma cosmovisão humanista que vai perpassando por todo o documentário, toda a análise dele, mas existe talvez o que ele mais chama, o que ele mais bate também, é a questão da razão. É porque, como se houve uma crença muito forte imposta, depositada na razão, de que resolveria todos os problemas, de que a razão libertaria o homem até da própria religião, mas como ele teve esse problema, então acabou tendo uma negação da razão. Eu acho que, de repente, é um dos pontos também que o Francis Schaeffer bate bastante, né? Que é o homem tentando buscar sentido na era da irracionalidade, negando a razão, né? Então, como se fosse uma resposta. E você tem a metodologia existencial, a experiência pela experiência, que é a busca de significado, né? Seria ultrapassando a linha do desespero, o homem tentando buscar significado para a sua vida, porque isso é um anseio, todo mundo sempre busca por significado, mas uma visão materialista de um mundo não oferece isso. E como a razão só leva à destruição e ao pessimismo, então a metodologia existencial ou existencialismo tem muito disso, né? De você tentar buscar significado nas coisas com uma negação da razão e uma esperança falsa, porque ela está baseada numa mentira mesmo, porque
não tem como o homem se salvar, né? Afinal, se Deus está morto, se nós matamos Deus, quem irá nos consolar? Né? Então é por isso que essa diferença também entre a esperança secularizada, na verdade, né? Não é nem uma esperança secular, uma esperança secularizada porque pegou a noção de esperança do cristianismo, só que tirou, desprendeu da realidade histórica, do espaço e do tempo, né? E é como se fosse fabricar uma esperança para a gente poder viver, né? Um pragmatismo muito grande, porque realmente não tem nada que nos salvará, né? Não há respostas para as perguntas que o anseio humano faz, né? Dentro de uma perspectiva materialista. Ele até compara o Ocidente com o Oriente. Na verdade, isso aí eu acho que é outro documentário, né? Ele fala que o Ocidente... É o 9. Oi? É o 9 ou 8? Não, é o que no Dignidade Humana ele também fala, né? Ele fala do Oriente e do Ocidente, ele diz que o Oriente é religioso, é imaterial, né? E o Ocidente, como se encontra, ele é não religioso, ele é material, né? Só que em ambos, nos dois lados, existe uma impessoalidade por trás do universo, né? E aí isso cria um dos problemas, um dos dilemas para responder a pergunta da singularidade do homem, né? É que de onde veio a pessoalidade, né? Será que o humano veio do não humano, né? O nosso senso de personalidade, ele veio do nada, do caos, né? E essa é uma das perguntas até que ele faz, né? E sempre quando você vai vendo o Francis Schaeffer ao longo do seriado, quando ele monta um cenário para você, explica alguma coisa, aí ele fala, tá vendo, ó, isso aqui só tem duas saídas. Aí, geralmente, quando ele fala duas saídas, uma é uma saída que vai continuar, que é uma saída falsa, né? Que é uma imposição, é uma elite que vai... seria as pessoas tentar resolver o problema com uma elite, uma ordem imposta, ou a outra saída é o cristianismo, né? A saída é Cristo, é a Bíblia. Ele volta e meia faz isso, né? Várias vezes ele faz isso. Ó, a saída é essa ou essa. E aí sempre tem a saída apontada para o cristianismo. E o interessante, eu acho que, para quem não está acostumado, relacionar problemas, coisas da história com Cristo, né? Com a Bíblia. Porque quando a gente está analisando esses movimentos, correntes de pensamento, tradições, e aí aponta-se um problema, né, você meio que está numa aula de história, né? E aí, quando ele vai te dar uma solução, ele vai apontar para a Bíblia e para Cristo, né? Eu acho que a gente pode ficar meio confuso por conta disso, mas é interessante. É muito provocativo, né? Para você tentar pensar numa visão mais integrada da realidade. Né? Mas acho que é isso, a gente vai conversando aqui, vamos ver para onde essa conversa vai apontando, né? Uma parada que tu falou aí agora, Cristiano, sobre essa impessoalidade, cara, é muito engraçado quando eu vou ver, tipo assim, quando eu vou procurar algum aplicativo. Todo mundo já deve ter tido essa sensação em outras coisas, uma sala de aula ou coisa assim. Mas sempre quando eu vou ver um documentário de ciência, aí, tipo, ele trata com aquela impessoalidade. Vai falar do universo, a natureza nos trouxe aqui, sei o quê, meio que como se a natureza fosse... Não que ela não seja inteligível, mas como é que diz? Como se a natureza impessoal fez a gente, entendeu? É muito engraçado. Sim, sim. E os caras colocam a maior esperança, assim, de... Não, a gente vai achar seres mais inteligentes, não sei o quê. Coisa do tipo assim. Sobre essa impessoalidade, uma curiosidade aqui, rapidinho. Por exemplo, quando quem fez escola técnica, ou quem fez química, física, biologia, essas coisas, quando a gente vai produzir o relatório, né, das práticas, a gente tem que colocar tudo no impessoal, né? Tipo assim, não é eu fiz o experimento tal, foi feito o experimento X, entendeu? Mas é só um asterisco aí, pode voltar, Michael. Eu já tive um professor de química que... Ele falava assim mesmo, ele falava assim, ele começava a explicar as coisas na sala, começava a elucubrar assim, aí ele falava, não, que mata a gente? É o oxigênio, que a gente morre por oxigenação. Então vai chegar um dia que se a gente conseguir parar a oxigenação, a gente vai ser imortal, pronto, a gente não vai morrer mais, né? Eu ficava assim na sala, tá,
Beleza. Não era do Aiden não, René, era do PVS. Mas ele é muito gente boa. Mas tipo assim, eu ficava olhando assim e não dava vontade de discutir, porque ele não falava, não sei se ele falava brincando ou se ele falava na real, né? Mas eu acho que era verdade. Porque o jeito dele falar passava uma seriedade, embora fosse brincadeira. Uhum. Mas uma parada que eu quero lembrar, que eu tava lembrando aqui, é que provavelmente esse paradigma existencial, né, que o chefe aponta, né, do existencialismo, provavelmente legitimou aqueles dois valores absolutos lá que ele fala de paz pessoal e prosperidade, né? Eu acho que porque, tipo assim, uma vez que você aceita, né, na sociedade, cada pessoa na sociedade aceita esses dois valores absolutos e fala, não tem sentido então para nada. E você só busca esses dois valores, né? Então, cada pessoa meio que vai se prender no seu mundo e buscar esses dois valores, não importa a outra, e você vai abrir mão de qualquer coisa que te impeça de conseguir de alcançar esses dois valores, né? E aquela paradigma do ídolo que o Chris falou. E aí ele fala sobre as pressões, né? Eu achei muito maneiro que nos outros episódios ele fala muito de pressões, né, na sociedade que vão sendo criadas para sobrecarregar essas pessoas que não têm valores absolutos, né? Que alguma hora elas vão ceder, né? E aí a sociedade vai entrar um caos. E nesse episódio 10 ele deu o nome, né? Aí ele vai falar, né? Crise econômica, ele fala da inflação, fala de guerra ou ameaças de guerras nucleares, né? Atômica, ele diz, né? Mas qual? Ele fala escassez de alimentos. Escassez de alimento, né? Redistribuição de riqueza. Isso. No mundo, né? E eu achei interessante essa parte aí, porque você meio que dá nome aos bois, né? Você fala assim, essas são as pressões que a sociedade é suscetível, né? E aí não tem como você fugir, porque todo mundo está debaixo de alguma forma dessas pressões, né? E aí, eu achei até maneiro que ele fala, né? Que nessa manipulação crescente, que, tipo assim, uma parada que marca o século XX é a parada de, tipo assim, uma vez que você tem que conseguir, digamos assim, né, esse ideal absoluto, né, de proporcionar às pessoas o maior felicidade, maior prosperidade que elas possam ter, e aí as filosofias, as humanas da vida vão surgindo, até as ciências também exatas, assim, né, mas diria biológicas, elas vão meio que nesse sentido, assim, de você, tudo no ideal de controle, né, de controle na sociedade. Cara, e na administração, então, tá permeado disso, cara. Tudo em administração é controle, coisas de você manter tudo sobre controle mesmo, né? Tipo, de manipulação, né? E aí ele até faz o exemplo lá da televisão, né? Que nessa manipulação da sociedade você tem agora... Pô, o chefe já tava antecipando as fake news, né? Que ele fala, uma forma de manipulação aqui na sociedade agora é a mídia, a televisão. Por quê? Aí ele filma lá mesma ocorrência lá que eles encenaram lá, né? E assim você ficaria do lado dos mocinhos, né? E outro você ficaria do lado dos policiais, né? É muito engraçado essa parte. Realmente. Eu queria comentar duas coisas. Sobre essa parada do controle, né? Você estava falando, e quando eu vi também eu estava lembrando que lá no nosso curso, na faculdade, a gente teve muito essa discussão, mas só eles costumam apontar o principal culpado não que fez, digamos assim, por maldade, até porque nem é uma pessoa, né? Mas é a metodologia das ciências naturais, até porque o método da ciência começou com as ciências naturais mesmo, as ciências matemáticas. Eles se ficavam lá e queriam transportar isso para as humanas, e uma delas a psicologia, né? Que queria milimetrificar o ser humano. E aí eles têm ótimos exemplos, né? Por exemplo, no início da psicologia moderna tinha muita discussão se a psicologia era ciência natural
ou se era, já que tratava de ser humano, ou se era ciências humanas, né? E aí tem vários exemplos de tipo dos métodos psicológicos iniciais que eram sempre esse negócio, sei lá, mapear cérebro, assim, para tentar ter certeza de como o ser humano é, para ter sobre aquilo. Mas eles apontam que isso é tentando pegar uma lógica de uma ciência naturalista, entende? Eu até lembro disso. Porque... tipo assim, isso é uma preocupação que muitas áreas das ciências humanas também têm, mas só que, obviamente, eles não vão falar tudo igual como o Schaefer falou, né? Até porque a gente aqui, usando da via cristã, sabe que o problema é muito maior. Mas eles isso que eu vejo como com uma certa face de verdade, não 100%. Tem o seu sentido. O Rony... Fala aí, Mike. Então, tudo culpa de quem? Do Conte, o safado, né? Com o positivismo lá. Que tu vê que com ele que começou essa parada aí de... vamos transportar vamos transportar o mesmo método que a galera faz ciência natural para as humanas. Aí vamos então estudar a sociedade como se fosse um mecanicismo da vida, né? Fosse uma máquina que a gente tem que entender como ela funciona. E aí começa isso aí. Por exemplo, se você vê lá... Se você for pegar no Alistair McGrath, lá, naquele livro A Ciência de Deus, você encontra isso nele, encontra também na filosofia reformacional, em Doivert também, né? Que, por exemplo, que a natureza do objeto, ela vai direcionar o método de estudo. Então, por exemplo, nas ciências naturais, o objeto de estudo é diferente nas ciências humanas, nas ciências sociais. Então, isso vai forçar você, não é que força, você tem que se aproximar de uma maneira diferente. Então, realmente, existe uma bifurcação entre as ciências humanas e as ciências naturais, e, inclusive, por exemplo, você tem também propostas de unificação, né? Às vezes você tem propostas de unificação do lado das naturais e tem um lado de unificação do lado das humanas, né? Que são propostas de reducionismo entre uma outra. Por exemplo, você vê muito isso no caso das humanidades. Então, um exemplo seria reduzir tudo à construção social, né? Então você tenta entender todo o comportamento humano, todas as relações, as demandas, tudo por construção social e esquece o aspecto, por exemplo, biológico, quando se está tratando provavelmente lá nas questões de gênero, sexualidade. Esse é um exemplo, né? E assim como você também tem um mecanismo muito forte para poder tentar entender as outras coisas, né? Ou enxergar o homem como meras máquinas. Então, nesse sentido, eu acredito que muitas vezes os cristãos ficaram perdidos, assim, ou vindo de um lado ou do outro. Ou às vezes o cristão está com medo muito grande de que tudo seja compreendido pelas ciências naturais, que acaba até recusando tudo mesmo que vem das humanidades, né? Então, assim, aí você tem a noção do McGrath fala, né, que a ciência catafísica, né, é de acordo com. Então, de acordo com o teu objeto de estudo, a natureza dele, a ontologia dele, vai seguir a metodologia, a maneira como você vai estudar. Então, tem umas discussões muito boas sobre isso, né? É um pluralismo metodológico, né, que se fala. E, inclusive, essa é uma das características do realismo crítico, que é uma corrente da filosofia da ciência, que o McGrath faz bastante uso dela para poder tentar compreender, né, as ciências, ainda mais pensar no diálogo entre fé e ciência. Acho que quem era adepto disso era o Thomas Kuhn também, né? Que ele bate muito na filosofia, que é um filósofo da ciência, né? Não, sim, então. Mas só que o Thomas Kuhn, na verdade, ele... Não, eu não sei se ele faz não sei se ele pensa no realismo crítico, eu sei que ele critica muito o cientificismo, como você está falando aí. Sim, né? Sim. E aí já vi muita galera usando ele também. Sim, mas o Thomas Kuhn, um dos problemas do Thomas Kuhn, que geralmente, assim, muitos cristãos fazem uso dele, né? Mas aí uma das falas até do Guilherme falando é que às vezes o Thomas Kuhn, o que ele pensa? Ele pensa muito no conhecimento científico como paradigmas, né? Então, por exemplo, seria na minha opinião, uma aplicação do pressuposicionalismo até as suas últimas consequências, ou uma redução a pressuposições. Porque para ele, o que a comunidade científica está estudando naquele momento,
que ela está enxergando, como ela está interpretando os dados, eles são completamente regidos pelo paradigma daquele momento, pelo paradigma vigente. Então ele fala assim, então se tiver uma mudança brusca para outro paradigma, as pessoas farão outras perguntas, encontrarão outros resultados. Então, assim, isso tem o seu lado bom, mas eu acredito que não dá conta de toda a realidade. Por quê? E um dos problemas de você tentar entender tudo por paradigmas, né, é você acabar tirando um aspecto realístico da ciência. E eu falo aqui muito mais das ciências naturais. Porque se você entender tudo por pressuposições e paradigmas, então parece que a ciência nunca está acessando o real, saca? Sim. Entendeu? Então, por isso que o McGrath fala sobre realismo crítico, e quem fala também sobre realismo crítico é o Ian Barbour, que é o cara da metodologia lá, da tipologia quádrupla. Então, quando ele vai criticar a visão de independência, que é você separar tudo, né, separar a ciência da religião, você acaba tendo um problema em relação a isso, porque ambas estão fazendo assessões sobre a realidade. Então, algo da realidade está sendo dito, e se você negar o realismo, se você ir para o instrumentalismo, então parece que a ciência não está acessando nada da realidade. Para o cristão, isso dá um problema, porque ele meio que tipo assim, ele meio que está negando, de certa forma, indiretamente, ele está negando a revelação natural, entendeu? Tá negando que a graça comum está permitindo que as pessoas acessem a realidade criada por Deus, a natureza, enfim. Isso é um outro ponto bem... Mas, enfim, é isso aí. Esse pluralismo metodológico eu acho que é bastante importante. Quando eu fiz a entrevista no mestrado para Sobre a Ciência, eu disse que queria estudar o realismo crítico do Roy Bhaskar, né? Mas, enfim, aí tem uns nomes lá. Por isso que é uma corrente bem interessante, assim, eu acredito que é bem promissora. E tanto o diálogo de fé e ciência, inclusive, a gente falando como cristãos, ela se preocupa de fazer um diálogo com as ciências naturais de uma forma e o diálogo com as ciências humanas de outra forma, entendeu? Ou diria, de repente, com uma metodologia diferente, porque a própria ciência, que são campos diferentes da natureza, da realidade, enfim, isso aí é bastante viagem, mas é interessante. Não, mas faz sentido mesmo. Da mesma forma que você não pode estudar as duas ciências da mesma forma, entendeu? Isso, Por que a gente tá falando que deu problema lá, né? Ciências humanas tentou estudar da mesma forma, assim, né? Se fundamentar da mesma forma como o pessoal estuda as ciências naturais, né? E aí deu ruim. E aí as pessoas vão fazendo reducionismos, né? No próximo, o próprio Schaeffer faz isso, né? Quando ele fala lá que, tipo, vamos supor que a sociedade começou a ver o homem como uma máquina, então isso foi um reducionismo, entendeu? Reduzir o homem a uma mera máquina. Isso é um reducionismo pelo lado das ciências naturais, no caso, que é um que ele está acusando. Mas uma parada que eu ficava grilado na faculdade é que, conforme essa galera fazia reducionismo, eles ficavam totalmente, vamos dizer assim, fixados em uma busca por objetividade, né? Mas tipo assim, é a mesma galera que nega assim, não tem sentido em questão de valores, né, de razão, nada. Não, mas o cara quer achar uma objetividade na ciência que ele estuda, que é um negócio assim inexplicável. Tu tenta no próprio pensamento dele buscar a base para essa objetividade e tu fala, pô, não tem sentido para isso, né? Então, no caso das ciências naturais, já tem esse realismo ingênuo, ele já foi muito questionado, né? Então, o que acontece é o seguinte, se você se aproximar dos filósofos da ciência, eles vão rir da cara do realismo, né? Alguns são instrumentalistas, acreditam que a gente está só a gente meio que está entendendo parte das coisas, a gente não entende as coisas mais ou menos, a gente só faz um uso das coisas para poder para tirar objetos e tal, mas de verdade a gente não está acessando as coisas na realidade. Só que aí você tem um gap, isso acontece até hoje. De certa forma, os cientistas, quando eles podem até pensar de uma maneira instrumentalista, assim, eles podem dizer que são instrumentalistas, mas de certa forma eu acredito que quando eles estão fazendo ciência,
eles acabam fazendo de uma maneira realística, entendeu? Inclusive isso ajuda muito a julgar o caso do Galileu, né? Porque a Igreja Romana, o Belarmino, queria muito que as teorias copernicanas, né, elas fossem só um modelo matemático para explicar algumas coisas, mas não necessariamente para dizer como as coisas são de fato, né? Como as coisas aparentam, né? Isso aí também, entender um pouquinho esses conceitos ajuda bastante a olhar para o caso Galileu. Gente. Tem um pouco disso até na... Oi. Então, porque senão a gente vai ficar aqui conversando sobre esse negócio fechado, talvez alguns aqui nem estejam entendendo alguns termos que a gente esteja falando. Então, só vou tentar fazer uma ponte sobre o resumo do que vocês falaram, para conectar com o que a gente estava falando do Shakespeare e aí poder voltar, tá bom? Desculpa. Não, tranquilo. Throwback. Não, então, gente, assim, o que tudo isso que o Michael Cristiano falou tem a ver com as coisas que o Shakespeare estava mostrando no episódio 10. Então, é porque essa lógica de mensurar as coisas que é na ciência humanas, tem aqui que nas ciências humanas, no início, pelo menos na psicologia moderna, estava tentando, e hoje realmente, assim como a Rayane colocou aqui no comentário, mas a ciência humana atual não está tão próxima assim da natural. Pelo contrário, e não necessariamente isso é algo bom. Sim, mas só que Rayane, já até te respondendo, as ciências humanas ela deu uma melhorada em certo sentido e uma piorada em outro. Porque, por exemplo, existem algumas coisas, algumas pequenas questões que nas ciências humanas existe um certo sentido de objetividade, com base em estudos estatísticos, por exemplo, né, de probabilidade. Mas, enfim, essa lógica de mensuração, que tem uma forte influência de vista da ciência, ela está passando para todas as outras áreas da sociedade. E é aí que entra o que Schaeffer está falando. E aí é que entra a questão da sociologia, aquele exemplo de controlar a natalidade, de botar aquele composto lá na água das pessoas, sei lá, para neutralizar e poder quem pode ter filho, quem não pode ter filho. E daí já vai, inclusive, chegando na questão do aborto que o Francis fala nos... Enfim, pronto, era só isso que eu queria fazer. Mas só... Eu tava... Rapidinho, desculpa. Pode falar. Eu acho que a gente... Porque você tinha citado antes da gente entrar nesse parêntese todo, inclusive já o ponto do jornalismo, né? Então, acho que a gente pode até juntar essas duas coisas e discutir nada, né? Sobre a TV e a questão e como a TV pode ajudar, inclusive, para a promoção da ideia de aborto, né? Agora sim, pode falar. Não, eu ia falar algo que não tem nada a ver. Pode falar isso. Ué? Não, então vamos fazer falar da televisão. Fala aí, Cris. Não, vamos fazer o seguinte, a gente volta a falar agora da televisão e continua de lá, de repente, e depois talvez a gente volta nesse assunto aí, porque também realmente pra gente andar e a gente não sabe como a galera tá acompanhando, né? Uhum. Então, alguém quer fazer um comentário aqui, até aqui, ou não entendeu, ou pergunta? Eu acho que seria importante. Quem tem dúvida, agora aparece para sempre. Pode liberar o microfone e falar no microfone, gente. Cri, cri. Cri, cri. Isso significa que não entendeu, então? Ou não, hein? Significa um sim, de acordo com a minha professora. Não, então, pegando aqui um pouquinho aquela questão do... o Moura falou, todo mundo entendeu tudo. Aqui só tem crânio. Não, então, deixa eu voltar lá aquela questão da televisão que é bem legal, né? Tipo, eu via a cena, né? Aí ele fala, tipo, a mesma cena foi feita 2 vezes, só mudou o ângulo das câmeras, a edição da imagem, a narração, a mesma notícia pode ser feita de novo. Realmente o que o Michael falou, né, cara? O Francis Schaeffer meio que tava... Não sei. Assim, tem muito tempo, né? Tipo, a noção de fake news, assim, tava realmente muito clara, né?
e o compromisso subjetivo que os institutos de notícia, o jornalismo, quem está transmitindo a notícia tem, né? Que você acaba mesmo, você está comprometido com aquilo e de que maneira você vai fazer, vai transmitir a informação, né? E esse tipo de controle e determinismo, ele não está só atrelado à questão de só gravar um acontecimento, né? Literalmente qualquer coisa pode ser ali enredado pela narrativa daqueles que querem apresentar alguma coisa. Tipo, pode ser uma pesquisa, entendeu? Pode ser literalmente qualquer coisa para dizer aquilo que a pessoa, né? Na época de coronavírus, por exemplo, eu vi uma notícia fake news que eu dei risada, mas tipo, é um negócio que mostra muito isso. Era tipo assim, casos em Rondônia aumentaram 200% de coronavírus. Aí tipo assim, aumentou 200%, aí tipo, teve 5 casos. Aí beleza, né? Porque não tinha nenhum antes. Aí por isso foi 200%. Não, a informação realmente, você pode... Até números também, percentuais. Estatística, é muito fácil. Eu acho em campanha eleitoral é muito fácil de perceber também, né? Se tu for... Em época de campanha também isso aí é usado. Fala aí, Rony. Eu achei legal, né, que ele fez o exemplo lá, né, com cenário, né, com atores e tudo mais. A tela foi engraçado, que não só mostrando, né, mas ele fez com o próprio vídeo, né, mostrando as coisas acontecendo de uma tela de TV e depois ele indo para lá no local onde mostra a perspectiva completamente do que aquela da TV, né. O próprio simbolismo dessa limitação da câmera da TV já dá para a gente refletir que aquilo é apenas uma narrativa, né. Essa discussão, inclusive, a gente teve há um tempo no grupo da Mocidade, se eu não me engano, sobre algumas... Eu nem lembro o que foi, mas foi sobre essas questões, sobre dados, sobre a China. Teve uma hora que eu acho que foi o JP, não lembro, que aí entrou nesse negócio de mídia, de que mais importante do que a verdade é a narrativa. Isso eu também li em outros lugares. Né? E a TV é isso, essas narrativas, né? E a partir vai passar a partir da cosmovisão que ela tem, né? A partir da lógica. Eu estou vendo só na CNN, que é tudo imparcial lá. Então, lá é outra narrativa. Não, então, isso me lembra essa questão que ele fala da câmera. Ele fala assim, as pessoas acreditam que o que elas estão vendo na câmera, aquilo que chega aos olhos dela é a realidade dos fatos. E ele até relembra quando ele estava falando do impressionismo, se não me engano, quando as pessoas pintavam, né, o que as luzes, como as luzes chegavam nos olhos, né? Ele até faz esse paralelo, né? Realmente você não reconhecer se seria uma ingenuidade de que tem alguém ali por trás intermediando a maneira como a informação chega até você. Isso é realmente muito importante, né? E aí ele inclusive até fala, porque no início ele fala sobre elite, né? Elite, sobre uma elite autoritária, arbitrária, e aí ele está falando um pouquinho sobre a mídia e ele até diz, né, que, por exemplo, e aí ele também fala de generalizações, né, o Francis Schaeffer está sempre tentando não trabalhar com generalizações, isso é importante, né, principalmente também quando ele está analisando as ideias de uma maneira bem macro, assim, mesmo que ele seja bastante preciso, mas ele está sempre preocupado em generalizar as coisas, isso aí é interessante também. Aí ele fala, por exemplo, tipo, você não precisa ter uma teoria da conspiração. O que pode acontecer por exemplo, pessoas influentes, pessoas que às vezes, pessoas nos noticiários, as pessoas nos lugares certos, elas terem coisas em comum, né? Ele dá o exemplo, tipo, se dá uma elite, a elite tem uma agenda ou tem algumas coisas, e a mídia influente, mídia de massa, ela acaba tendo alguma coisa em comum com essa elite. Então aí pronto, aí você consegue ter um controle maior, sem que tivesse uma teoria da conspiração muito grande por trás. Porque essa questão uma coisa interessante, não sei se vocês lembraram disso, talvez não, porque vocês são bem mais novos que eu, mas quando eu estava vendo essa questão da cena, eu lembrei muito do fake news, né, como o Michael falou, eu falei, caraca, muito maneiro. Lembrei até de um memezinho que a galera botava na internet muito, que parecia que um cara estava esfaqueando o outro.
Aí quando aumentava, o meme tinha figura maior, que o cara que estava esfaqueando era o cara que estava correndo, então um negócio assim, que era o calcanhar de um com a mão do outro, aí mudava completamente a história, né? Mas aí uma outra coisa que eu lembro, quando ele fala sobre manipulação, ele dá aqueles exemplos de manipulações de super tranquilizantes, de pílula, de exames psicológicos e tal. Então, eu queria falar disso depois. Então eu vou começar aqui e você complementa, né? E aí eu fiquei um pouquinho assim, porque eu falei, caramba, mas, tipo, beleza, obviamente que muitas pessoas falaram isso, ele tem uns nomes, tem as referências, mas às vezes parece assim, caramba, será que isso aqui não está muito parecido com aquela galera que falava dos Illuminati? De que maneira isso não pode ser um pouco de exagero? Fiquei pensando, será que no contexto dele todo mundo via isso com seriedade? Será que de repente até mesmo o Francis Schaeffer pode ter influenciado a galera que fazia aquelas palestras lá dos Illuminati, que eu já fiz quando eu era um peitecão, né? Porque a parada da Disney e tal, aquelas coisas, de que maneira, até que ponto, né? Isso, qual seria a relação, né? Disso que o Francis Schaeffer está falando com essa galera que a gente tem hoje, o que era muito forte, né? Há uns anos atrás, de repente lá nos anos 80, anos 90, né? Só um ponto aqui que eu acho legal, porque ele até fala de mensagem subliminar, né? Ele fala sobre mensagem subliminar. Mas aí, o que vocês acham aí dessa parada aí? Exagero? Qual seria a relação? De que maneira isso tudo se encaixa aí ou não se encaixa? Cris fazia conta no calendário pra ver quando o anticristo ia vir, né? Não, então, o que eu fazia é o seguinte, cara. Deixa eu falar rápido aqui. Deixa eu falar rapidamente. Um amigo meu, foi até um maluco que me evangelizou, e eu fui pra igreja com ele, né? Ele tinha um site de mensagem subliminar. E aí o cara montava lá, sabe as músicas ao contrário, rótulo da Coca-Cola, essas paradas assim. Isso mesmo, alô diabo. Aí a gente lia tudo isso, e uma vez ele deu uma palestra na igreja, e eu tava lá junto com ele, a gente botava as músicas ao contrário, foi mó barato. Inclusive, uma curiosidade que nessa época eu escutava todos os rocks cristãos, assim, gospel. Aí ele botou lá uma música pesadona, que era cristã, evangélica, foi mó barato aquilo. Falava de mensagem subliminar, todo mundo tem passado, né? Todo mundo tem um passado. Oh my God. Não conta mais aí, pô. Agora eu tô interessado. Como é que é? Depois que acabar ele conta, agora não. Depois que acabar eu conto, fala aí. Tamires acho que ia falar alguma coisa. Tamires piscou aqui, sei lá. Não, eu só zoei, falei que eu tinha medo dos Illuminati. Pô, quem não tinha? O homem mais maligno do mundo, Aleister Crowley. O documentário A Chegada. Pô, quem não tinha, mano? Não, eu lembro que a gente botava aquelas DVDs deles, né? Nossa, que ficava meus primos vendo, a gente se cagando de medo lá em casa. Era muito engraçado. Vocês já fizeram experimento da Coca? Oi? Já fizeram experimento da Coca? Qual? Tire a embalagem da Coca e tire a embalagem da Coca e coloque na frente pra luz. Ah, do rótulo, né? É o diabo, né? Sim. Caraca, muito maneiro isso. Coca financia o anticristo. Hellmans, era um monte de coisa que falavam. Isso, Hellmans também. Aí tinha uma doideira, né? O nego ficava assim, vamos escolher as marcas que o cliente pode comprar. Aí tinha até blog na internet que ficava falando das marcas. Ai, meu Deus. Cada um. Aí tu ia no mercado com a lista assim, né? Deixa eu ver as marcas que eu não vou comprar. Ah, tem tomate, só tem essa marca aqui, não vou comprar então. Essa marca é do capeta. Era muito bom, muito engraçado. Pô, o que eu tava lembrando aqui é que um negócio que... Não sei se vocês lembram do... Ainda falando dessa questão de determinismo e tal, né? Cara, que engraçado. Porque ainda que nas ciências humanas a tendência seja você haver essa repulsa do controle, né? De toda essa forma de manipulação do controle, parece que é uma parada que anda junta. Porque se parasse... Agora pegando esse gancho que o Ronei falou aí, né? Que cai até naquele dualismo de natureza e liberdade.
que a gente já falou em episódios passados, é que você tem uma tendência totalmente na sociedade de maior controle, manipulação, diria até um behaviorismo, assim, né? Ainda que ele seja um pouco ultrapassado pelos moldes que a gente está falando. E aí tem o ideal de liberdade, né? Mas se esse ideal de liberdade hoje é baseado nesses valores de a pessoa minimizar totalmente a sua dor e ser o mais feliz possível, então aquelas propostas que o Schaefer trouxe de a pessoa tomar pílula, né, de água no reservatório da cidade, e a pessoa vai deixar de ter filho, né? Tu fica pensando, não sei se é certo ou errado, mas até que ponto essas pessoas que das humanas, elas vão rejeitar isso, né? Porque, falando para pensar, até faz sentido elas abraçarem essas coisas, né? Porque eu tava pensando assim, né? Aí tem aquela parte que o Schaefer fala até do aprimoramento genético, né? Que ele fala assim, não, vai chegar uma hora que as elites vão poder... O ideal seria o quê? As elites decidirem, né, quais pessoas deveriam ter mais filhos e quais pessoas deveriam ter menos filhos, né? Basicamente pensando assim, aquela ideia dos melhores genes, você multiplica no mundo e os genes piores, você diminui ou até elimina eles, né? Vamos dizer assim, né? É uma eugenia porque você não mata as pessoas, né? Aqui pensando fora de aborto, mas até que ponto isso seria correto, né? É uma parada que eu fiquei assim pensativo, né? Porque faz sentido nos moldes da sociedade hoje e do que ele apresenta no documentário. Digam aí o que vocês acham disso. Então, se por um lado algumas coisas que ele fala às vezes são um tanto quanto exagerado, essas questões de controle, mas se você for pensar hoje em dia, muitas coisas já meio que são feitas, assim. Então, por exemplo, no caso da engenharia genética, já tem gente que já consegue fazer por inseminação artificial, você pode escolher a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele da criança. Eu não tô falando assim, tipo, se isso é possível, eu tô falando assim, de até que ponto isso é legítimo, assim, né, de a gente pensar, em termos de abraçar, assim, isso, né, como o cristão deveria pensar isso. Tem um vídeo, eu não lembro se está no canal da ABC2, mas o Francis Collins, eu acho que ele fala justamente sobre isso, manipulação genética. Eu me lembro que eu vi no curso que eu fiz, Ciência e Fé, eles colocaram. Eu não sei se tem no YouTube, não. Mas esses realmente são desafios que a gente está aí agora, né, que a gente vai ter que começar a pensar nisso. Quem vê séries também que envolvem de tecnologia, vê que tem muitas coisas que o Schaefer falou, que pode parecer meio maluquice, mas hoje em dia faz bastante sentido, né, de controle, de você meio que editar o ser humano, né, como se você pudesse ajustá-lo. Aquela ciência que está estudando o cérebro mesmo? Neurociência? Como é que é? Neurociência, essa mesmo. Então, eu vi umas paradas de neurociência assim que eu fico bolado, assim. Caraca! Tem uns bagulho bolado mesmo. Assusta, né, cara? É uma forma avançada de Illuminati. Então, por exemplo, naquele livro O Teste da Fé, que é o primeiro livro que o pessoal da ABC2 recomenda para poder usar no grupo de estudos, ele acompanha um documentário. A última parte do documentário fala sobre isso, sobre neurociências. E aí tem pessoas que, o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas religiosas, tipo freiras, monges, pessoas orando, fizeram um mapeamento cerebral dessas pessoas para ver quais partes do cérebro, da mente, do cérebro, né, assim, consegue captar, acionado durante uma oração ou durante uma experiência religiosa, né? E aí isso meio que pode ser pensado como uma maneira de você tentar determinar, entender em todos os pontos aquele fenômeno religioso simplesmente a partir daqueles sinais, né? Isso aí é bem doido, né? Mas é um outro parte de fenômenos físico-químicos. Isso, só simplesmente sinapse, né? Quantos de vocês já ouviram, na verdade, o episódio lá do BTcast sobre ética e genética da ABC2? Muito bom. Cara, aquele episódio, eu fiquei com medo ouvindo aquele episódio, cara. Porque os caras falam lá que já tem, um cara lá nos Estados Unidos já fez uma... Como é que fala? Vamos pensar assim, o cara fez um software para a pessoa editar o DNA dela em casa. E aí, tipo, qualquer americano poderia comprar,
acho que por menos de $1.000, e poderia fazer edições genéticas lá no negócio. E aí, tipo, eles falam que já existe tecnologia suficiente hoje para fazer muitas coisas avançadas em questões de genética, só que muitas não são feitas por questões de moralidade, que ainda são tabus na ciência, né? Mas aí, tipo, o Schaefer não viveu essa época. Não, algumas coisas ele estava vendo, né? Mas assim, se você for pegar o tempo que ele falou aquelas coisas, como o Guilherme de Carvalho às vezes fala, né? Meio que são profecias, né? Tipo, sim, algumas coisas são meio que proféticas que ele fala, né? Dá bastante medo mesmo. Assistam Westworld. Criado. Meu Deus, tu recomenda. Então, saiu. Aí saiu um livro agora pela Monergismo, né, do Gordon Clark, que ele fala de behaviorismo e cristianismo, o nome do livro. Eu tô até interessado em ler ele. Porque realmente, cara, é uma parada que eu fico assim curioso. Porque, vamos dizer assim, teve avanços muito bons em questão de behaviorismo para entender o ser humano, só que os experimentos que eles faziam eram um negócio simplesmente bizarro, cara. E aí tu para pra pensar assim. De novo que é o negócio que eu falei. Você tem essa tendência de as pessoas quererem ser o máximo feliz e ter o máximo e diminuir o máximo de dor possível, né? E aí esses avanços que eu diria em termos de behaviorismo caminha junto com essa noção, meio que você não tem como escapar desse determinismo, seja nas ciências humanas, seja nas ciências sociais, eu digo nas naturais, né? É uma parada assim meio que anda junta, né? Por mais que eles busquem coisas diferentes, né? Uma parada que eu fico assim, não tem como eles pegarem dois trilhos. Assim, sobre isso que você falou, é um pouco daquilo que eu respondi a Rayane. Porque, tipo assim, hoje as ciências humanas, pelo menos, não sei muito nas ciências sociais, né? Mas na ciência da psicologia, eles estão muito mais, os teóricos estão muito mais uma vibe de uma pessoa que eles chamam de biopsicossocial, porque tem predisposições genéticas, mas só que ela precisa entrar em diálogo com o fator social e o fator psicológico, né? Ela só não é determinista, mas o fator biológico direciona. Direciona tem muita coisa, né? Porque para pensar assim, pô, qual é a principal forma de você curar determinados males que a pessoa sofre? Tem suicídio, tem vontade, tem depressão, aí tu toma... Que se basicamente suas emoções são físico-químicas, né? Você toma algumas coisas ali que vão despertar determinadas químicas assim, né? Que o Christian vai entender. E aí você vai ter aquelas emoções, sabe? Vai ter emoções certas e vai reprimir outras emoções que você não devia ter. É meio aquilo que o Schaefer fala no vídeo. Do cara lá, vamos dar pílula para político de antiagressão, né? Já tem filme antigo sobre isso, né? Que as pessoas tomavam pílula para poder promover a paz, né? Tem filmes assim já, que eu esqueci o nome do filme. Na verdade, você encontra vários filmes que eles, às vezes, com ferramentas diferentes, eles meio que mostram esse princípio, né? De que é possível você controlar a humanidade com esses meios artificiais, né? Que isso, na verdade, se é possível você controlar as pessoas, controlar exaustivamente o que elas são, por esses meios, então meio que você tem uma visão reducionista do homem, né? Tanto que a própria liberdade, a discussão de liberdade entra muito em jogo em relação a isso. Porque se realmente se o homem são máquinas, você consegue ajustar tudo, aí não existe liberdade em nenhum sentido, né? Esse é um dos pontos. E também, hoje em dia, já vi relatos, eu não sei se foi a Vanessa Belmonte, ela foi no médico já, e aí ela estava com dor, aí o médico foi não, acho que a pessoa estava se sentindo triste. O médico ia receitar para ela um remédio para ela se sentir mais alegre. Foi mal barato, né? Bem complicado. Mas tem muito essa noção mesmo de você querer controlar tudo e às vezes preservar essa sensação de bem-estar
ou essa a fuga pela dor, pelo sofrimento, né? Isso aí você tem. Essa questão da paz pessoal e afluência que o Schaeffer fala, eu acho que é muito interessante. Hoje em dia, isso precisa passar por algumas revisões, obviamente, mas ainda assim você ainda consegue perceber que numa sociedade daquele tempo, ela às vezes produz alguns valores e as pessoas ficam meio que viciadas naqueles valores ali, né? E a sociedade produz uma coisa que está fora da realidade, é uma parte da realidade. Então aqueles valores, eles não dão conta de tudo, né? Então se você, por exemplo, pegar a sociedade hedonista, o narcisismo, ou mesmo a privatização da fé, né? O senso de autonomia, o consumismo também, né? Então são sempre coisas parciais que acabam tomando um valor absoluto, né? Isso sempre vai ter. O que vai acontecer é que pode ter uma mudançazinha de um contexto para outro, mas a humanidade vai estar sempre rodeada de ídolos, né? Ela sempre vai estar entre Deus e os ídolos, óbvio, né? Mas é isso aí, cara. Por isso que os seriados distópicos são bem interessantes por causa disso. Dá um tanto quanto de medo, mas realmente, porque se demonstra esses postulados, né, e como eles seriam na prática, ou o que aconteceria se eles fossem levados às últimas consequências. E o que o Schaeffer falou, tipo, é muito mais forte hoje em dia, porque você já tem um avanço do globalismo muito mais à frente do que já estava na época dele, né? Porque que ele já está vivendo num contexto ali que, querendo ou não, já estava caminhando ali pro globalismo, né? Mas hoje em dia, cara, essa ideia de implantar esse controle mundial, assim, de todo mundo ter as mesmas leis, pensar as mesmas coisas, é um negócio, assim, bizarro. Que não tem nem como tu negar. Que não tem essa pressão. Juntando com isso, porque a gente já vai para quase 1h30 de live, eu acho que esse final da fala, Michael, junta com o que ele estava falando. Por exemplo, que aí ele primeiro falou do aborto, mas ele ligou isso à questão da legislação arbitrária, né? E que quando aí ele fala da questão da liberdade que o cristianismo trouxe, depois que o cristianismo saiu de cena, o contorno dessa liberdade, digamos assim, que era a influência cristã que se perdeu, deixa tudo aberto e aí deixa tudo arbitrário, porque não tem isso. A gente até já chegou a comentar rapidamente e aplicar de algumas coisas aqui nessa gravação. Mas só que aí ele mostra, né, que aí a tendência secular é a partir de um ponto de vista arbitrário, mas também criar os seus absurdos, né? E isso fica a coisas como essas que vocês estão falando, que nós estamos falando, né? E, querendo ou não, vai caminhando para estabelecer uma espécie de verdade absoluta. Por exemplo, a questão do aborto. Para a grande maioria, pelo menos, dos círculos onde eu rodo, da internet por onde eu passo, pessoas que não são cristãs, por exemplo, elas não têm motivo para ser contra aborto, né? Para elas, o caminho que a verdade é ser a favor, né? Existem, sim, pessoas que são contra, mas são que é muito mais fácil você encontrar uma pessoa a favor. Na verdade, até pessoas que se dizem cristãs, mas que não conhecem muito mal as premissas, os pressupostos da própria fé, é fácil encontrar. Por exemplo, na minha faculdade, na minha sala, todos os cristãos lá são a favor do aborto, né? Enfim, é uma tendência de criar uma verdade absoluta, e a verdade absoluta nesse tema é mais certo. Eu gosto de usar essa palavra, né? Na cabeça deles, o mais certo é ser, né? Mas isso foi só um dos exemplos que o Schaeffer falou. Falem aí. Então, Rony, eu acho que essa questão do consenso é que o Schaeffer até fala, né? Ele falou que, por exemplo, que o cristianismo bíblico, em particular a reforma protestante, produziu, né, uma noção de liberdade sem caos,
né? Mas essa noção de liberdade estava muito bem ancorada numa forma que era a ética e a moral cristã, né? E aí ele diz... com esse contorno. Oi? É isso que eu quis dizer com esse contorno, né? O contorno, desculpa, só um parênteses. Eu gosto muito dessa alusão e eu lembrei quando você falou, né? O contorno, ao mesmo tempo que ele cria uma via, ele também limita, né? Então ele é uma parede que, ao mesmo tempo que ele pode dar um espaço, ele também não dá, ele também tem um limite, mas que serve para ter um controle sobre as coisas, né? Esse contorno, essa de contorno com vaso, a gente usa muito hoje, é bem legal. Mas, desculpa, Cristiano, eu só quis dizer que foi isso que eu falei mesmo quando você, enfim, falou do limite. Não é porque essa parada, essa coisa é interessante, porque, e aí o que ele fala é o seguinte, é que quando a sociedade meio que herdou essa noção de liberdade, e em muitos países ela herda essa liberdade sem caos, mas ela acaba tirando a origem, tirando a forma, né? Isso acaba degringolando para uma liberdade com caos, né? E aí, inclusive, uma das pressões que o Francis Schaeffer comenta seria guerras, às vezes ameaça de países, ele fala até sobre países comunistas e tal, ele fala muito sobre a Rússia na época dele, hoje de repente talvez seja a China, não sei, mas aí uma coisa que ele fala também, que eu acho importante, essa coisa da liberdade sem caos, noção de liberdade produzida pela Reforma, tendo como um background uma ética cristã, um cristianismo bíblico, é interessante porque ele dá uma diferença, né? Ele dá uma diferença entre países onde essa liberdade, onde ela é cultivada e onde ela é importada, né? Eu acho isso bem interessante, porque isso faz muita diferença, né? Quando, de repente, pode ser que um país queira meio que impor a sua visão de liberdade, ou até mesmo essa visão de liberdade, e de uma forma errada, e quais problemas isso pode acarretar, né? E isso, de repente, isso aí talvez até... isso também esteja até relacionado, obviamente, né, às relações externas entre países, entre nações. De repente, os Estados Unidos aí seja um bom exemplo disso, né? Mas aí eu acho que são questões até mais complicadas. Mas o importante, essa coisa que o Murilo falou é interessante, é que a noção de liberdade ela é produzida num contexto e às vezes as pessoas esquecem o contexto, né? E aí acaba tirando noções que sustentam esse contexto, né? Você acaba perdendo a referência, né? Esse é um dos pontos assim bem basilares. E uma outra coisa que ele fala também, quando ele está falando sobre pressões externas, ele fala sobre as guerras, fala sobre o colapso da economia, e aí quando ele fala sobre a escassez de fome, eu acho que meio de repente a gente esteja até passando por isso, assim, porque são duas pressões, né? Vamos supor, você tem um problema na economia e a pandemia, então o risco de inflação, de ter todo aquele colapso econômico, assim como você também tem, de repente, e até o momento, numa escala bem menor, você tem a questão de alimentação, e ele comenta no livro que ele fala que, tipo assim, vamos supor, você está com fome, e aí você vai pensar em você primeiro, você não vai pensar no próximo, então, de repente, nessas condições, nessa pressão, ele dá aquela analogia da ponta, aí pode ser que os valores são distorcidos, são invertidos, então você acaba não pensando no próximo, você só vai fazer o que você quer fazer mesmo, e aí são pressões que podem acabar meio que estourando a ponte, né? Aí eu acho interessante porque quando eu estava lendo sobre essa questão de escassez de alimentos e do colapso econômico, eu lembrei justamente do momento que a gente está passando, né? E dos fatores que ele bota lá como pressões externas, é um que a gente meio que está passando agora, de certa forma. Certo? E tem uma outra coisa que ele fala também, né? Quando ele está comentando sobre elite, quando ele fala sobre um governo autoritário, aí ele comenta que, tipo, que pode ser ingênuo a gente pensar que um governo autoritário virá somente pelo lado administrativo, né? Tipo, pelo presidente, pelo líder de governo. E aí ele pega até uma frasezinha, né? Que diz o seguinte: a ditadura do legislativo não é melhor que a tirania do executivo, né? Então ele está falando que, lembrando dos três poderes, dizendo que tanto uma ditadura quanto a outra são igualmente problemáticas, e é inclusive essa questão do lado legislativo, onde ele trabalha um pouco mais sobre a questão das leis sociológicas,
e do absoluto arbitrário, né? Como, por exemplo, o caso do aborto, né? Acho que é isso aí, o que vocês estão falando aí, que a gente vai e volta. Então, o que eu estava lembrando aqui é que o Schaeffer fala, ele traz muito esse convite, né, de a sociedade retornar, né, essas bases, essa forma cristã, as bases cristãs, né, para que ela desfrute dessa liberdade. Só que é uma parada que eu vejo, né, isso já desde a época do Schaeffer, e que as pessoas já mudaram suas concepções de liberdade daquela que o cristianismo bíblico proporcionou, e com essas explosões de ideologias, você já tem 1 milhão de formas de liberdade sendo defendidas, né? Você vai para cada ramo, cada espectro aqui digamos assim, de ideologia mesmo, né? Ideológico, e cada pessoa tem ali sua concepção de liberdade para ser defendida. Então, eles meio que já não estão dispostas a retornar àquela concepção de liberdade que o Schaeffer está se referindo, entende? Ele tem até aquela frase aqui no livro, interessante, que ele fala assim, ó, quando a liberdade destrói a ordem, o anseio pela ordem acabará destruindo a liberdade. Uhum. E, tipo, faz muito sentido isso que ele está falando, porque todo esse caos, toda essa liberdade, né, você vai querer a ordem na sociedade quando gerar o caos. E aí, quando destruir a liberdade, vai gerar o autoritarismos, né, ou totalitarismos, até mesmo totalitarismos, nesse sentido. E aí ele meio que, todo episódio dele tem esse tom meio pastoral, né, de convidar as pessoas, assim, a reverem as suas posições. Acho uma marca maneira isso. Quando chega no final do episódio, assim, uma câmera com ele sentado naquela mesa, com os 2 braços assim, aí fala que a palavra é a verdade de uma forma diferente a cada episódio, e termina. Eu já reparei isso também.